Estamos começando mais um episódio do Confraria de Garagem. Meu nome é Thiago Riffel e para me acompanhar no episódio de hoje, Eduardo Ames, que vai estar apresentando o nosso convidado. Antes disso, o assunto de hoje é sobre o como a pressão psicológica afeta a vida do empreendedor. Eduardo, está contigo a palavra. Hoje temos Cláudio Joner, psicólogo e psicanalista. E Cláudio, nos conta um pouco mais das tuas especialidades, quem tu é para a gente te conhecer. Então, né, a psicologia vem para minha vida a partir da literatura, a partir da psicanálise. Tem uma ênfase também na questão organizacional. Já fiz 4 anos de CAPES no SUS, muito interessante. Estou 7 anos no SEST, Senat, Sistema S, a partir de um edital também. E muito trabalho, né? Muito trabalho. E esse tema me parece muito interessante. A gente vai poder discutir algumas coisas e trazer para o telespectador, então, algumas noções que a gente possa ajudar. Com certeza. O fator psicológico, ele com certeza é um fator decisivo para o empreendedor, né? O cara precisa, querendo ou não, né, Thiago, construir uma casca para aguentar com essas pressões, essa rotina do dia a dia que o pessoal acha, e a gente vem nos últimos episódios vendo isso, que todos os nossos convidados, eles reforçam que empreender não é aquele mar de rosas que todo mundo acha que é. E aos pouquinhos, com certeza, o dia a dia vai pesando no emocional, né? Claro. Não é brinquedo. Aí nós vamos ter sempre um sujeito ali colocado, não é? E sua subjetividade construída a partir do tempo, a partir dos seus estudos, a partir das suas vivências, não é? E que vai cair num mundo muito específico do empreendedor. E aí muitas cartas são jogadas, depende de vários aspectos, vários atravessamentos vão acontecer, e um deles, talvez um dos mais importantes, o emocional, né? Como eu sigo a minha vida no particular e ao mesmo tempo me envolvo em questões profissionais que vão me exigir muito a partir de que se trata de uma aposta bastante contundente na vida, né? E sabendo que cada vez mais empreender se trata muito de estar no limite, e muitas vezes existe um desequilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Eu começo perguntando, Cláudio, por que tu enxerga ali que muitas vezes o empreendedor hoje ele sempre está no limite do esgotamento, e se tem já alguma orientação que tu pode passar em relação a isso? É muito pessoal, tá? A primeira coisa que é uma regra básica é de que cada um de nós tem um biorritmo, tem que entender isso, cada um de nós tem um tempo, né? Cada um de nós pertence a um meio que também, a partir do ambiente familiar e a partir da nossa relação com a cultura, com a sociedade, com a civilização, adquirimos um repertório, né? A gente adquire um repertório, a gente adquire uma bagagem, e a partir daí a gente se autoriza, então, a determinadas ações e empreender a uma ação. Dito isso, não tem como não tensionar, né? Não há vida sem tensionamento, né? E aí, esses primeiros tempos todos de investir, de entender onde é que está pisando, vou ter ou não vou ter parceiros, quer dizer, vou ter ou não vou ter só, sociedades são complexas, Sim. não é? E a partir disso, a minha vida particular acontecendo, né? Provavelmente eu vou chegar em algum momento, vamos lá, vou fundar, né, uma empresa, né? A gente vai então achar uma forma, a partir do que a gente pensa, de que nós somos, enfim, a soma desses sujeitos, e ali vamos fundar algo, não é? E então tem todo um peso já colocado que já vem sendo fomentado na vida de cada um, né? Uma coisa é eu estar sozinho, outra coisa é estar dividindo esta tarefa, mas que às vezes não é meio uma divisão. Tu espera uma coisa do outro e o outro não entrega, e aí vamos criando ambientes que têm um certo conflito. Não há nenhuma relação interpessoal sem conflito. Não quer dizer que seja uma guerra, mas sempre tem uma divergência
E algumas pessoas, em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, podem reagir mal a partir de uma divergência. Então, sabe, se o cara para pensar... Complexo. É complexo. para pensar, tchê, eu tenho que estar muito convicto do que eu vou fazer, né? E acertar o máximo possível com o meu parceiro, né? Ou seja, os velhos e bons acordos, sejam eles formais ou não. Alinhamento de expectativa, né? Exato, né? Só que daí o dia a dia vai propor outras coisas que a gente não contava, né? Com a astúcia do filósofo Chaves, né? Então é tudo isso envolvido, mas é muito interessante saber que, ok, vamos tensionar, vamos apostar, ou seja, colocar dinheiro, né? Que é algo também muito importante, e aí tu vê quem tá de verdade ou não tá no negócio também, não é? E aí, bueno, chega neste ponto, vai acumulando, né? O dia a dia, o particular, e aí as expectativas vão ser ou não frustradas, vai dar tudo certo, não vai dar tudo certo, quanto tempo eu preciso para que o negócio entre dentro do que a gente espera a partir das programações, a partir, né, dos planejamentos todos, né? Então sempre alguma coisa vai escapando e isso é motivo de tensão. E essas tensões, então, vão fazer com que a gente tenha algumas reações, não é? Mas é muito interessante, porque, ao mesmo tempo, ao tensionar, eu tenho que ter um correspondente de repouso. Eu vou conseguir dormir bem, eu tenho essa habilidade, não tenho, estou tomando já bolinha ou não, né? Eu tenho um acompanhamento terapêutico ou não. Quer dizer, tudo, há uma série de ferramentas hoje em dia que a gente tem que levar em consideração, conforme também a gente vai se expondo no mercado, né? O que eu vejo, assim, que a gente entra como ser humano mesmo, de forma muito otimista em tudo, né? Certo. Não prevê problema, vai ser as mil maravilhas. Comigo vai ser completamente diferente do que todo mundo me diz. E efetivamente vai dar tudo certo. E essas tensões, elas são naturais. A gente vive no dia a dia, nós que empreendemos, né, Thiago? Imagino que contigo também, Cláudio. Nós que empreendemos no dia a dia vivemos intensamente um leão a cada dia diferente para Uhum, lutar, né? E isso uhum. faz parte da nossa rotina. É. E até estava conversando com uma amiga minha na semana passada, eu Uhum. perguntei para ela: "Tu quer empreender? Ah, legal, acho louvável, mas tu tem estômago para isso? Para lidar com essa frustração, com esse dia a dia?" E é um pouquinho do que a gente vive no na rotina do empreendedor, né? É. Não, E perfeito. existe essa necessidade, justamente, o outro mesmo falou, de ser otimista num primeiro momento, mas ser realista no sentido de que, tá, beleza, eu vou fazer o máximo que eu consigo para dar certo, mas talvez não dê. E talvez ali no meio aconteçam muitas situações ali que a gente precisa ir corrigindo e alinhando a rota. Claro, Para que daí ali na porque a frente gente a está gente falando chegando aqui, né? de duas autonomias fundamentais, né? A primeira é a funcionalidade, ou dar conta de somar 1 mais 1 para dar 2, que é estudar o mercado, que tem que ser conforme o aspecto da missão, visão, todas essas questões que envolvem uma empresa. E a outra é emocional, né? Essa autonomia emocional que é que tu trouxeste agora ali, que num primeiro momento, esse otimismo que tu fala é a erotização que tem que ter. Eu preciso ter algum tipo de tesão para mim começar algo, senão é Sim. loucura também, né? Quando a gente tem privilégio para poder começar algo nesse sentido, né? Mas de qualquer forma, não tem como não passar pelo apaixonamento, né? Que é o primeiro tempo ali pra gente, pá, vai ser legal pra caramba e tal, aquela coisa toda. Mas logo depois o dia a dia vai trazer, eu costumo falar, né, Eduardo, essa questão quando a gente deseja algo muito, ok, vai dar certo, beleza, mas o desejo não é só filé mignon, Uhum. o desejo não vai vir só a picanha ali que, né, vai ter dias de o boizão inteiro dentro da sala e merda nos cascos, e tripa e berro e couro, entende? E aí, mas como eu tô dentro do meu desejo, eu vou continuar peleando, vou continuar me virando, né, e fazendo a coisa acontecer. Então, de novo, nós vamos cair na ideia de tensionar e tomar cuidado para não entrar em exaustão, não é? A partir dos primeiros reveses, porque sempre vai ter algum revés, né? E nesse sentido, o como
tu enxerga também, já trazendo para um aspecto mais de ansiedade mesmo ali, o quanto essa obesidade mental ali que o próprio digital e a informação hoje que está disponível no mercado, ela acaba trazendo, acho que pro empreendedor, o quanto tu enxerga que isso de fato está acelerando algum tipo de processo, Boa. de alguma pressão emocional nesse sentido? Boa. O que acontece? A gente está num momento de muita informação, né? E o mundo dos negócios, das empresas e tal, ela, bom, desde a primeira ISO 9000, veio vindo, sabe? Sempre Sim. tem alguém dizendo agora é isso, agora é aquilo. Mas se eu não tomar cuidado, eu vou entrar numas de que eu não preciso de um montão de coisa que está dizendo que agora é, e o meu negócio que estava redondinho, daqui a pouco isso começa a escapar, né? Sim. Então, a gente tem uma capacidade de leitura e interpretação desse novo cenário que o tempo todo provoca, e provoca hoje em dia, como tu falou, a palavra aceleração, num volume muito. Então, mas se eu acelerar demais, vai ficar mais superficial, né? Se eu for com calma, coisa profunda, eu tenho mais tempo, ganho mais tempo e talvez a minha análise seja mais adequada, né? Então, tudo isso são elementos que vão fazer com que os sujeitos envolvidos no negócio acabem, né, não se dando conta do que é, ou perde a prioridade, ou perde o famoso foco, aquela coisa toda, e isso é um perigo, tipo assim, eu preciso ter um tamanho, né? E às vezes tem propostas tão mirabolantes que a gente meio que se deslumbra, tá, então vamos agregar aqui, quando vê, eu tenho um Frankenstein dentro da minha casa, né? Tem um Sim. Frankenstein e nada funcionando com nada. Sabe, É, desconexo, né? exatamente, um monte de peça que não se conversa. A gente enfrenta isso na agricultura, a gente enfrenta muito. Os produtores, eles estão sendo cada vez mais inseridos numa tecnologia que eles não conseguem usar e não têm compreensão da dimensão que aquilo pode trazer para eles ou do que eles podem E fazer. investe bastante sem usar adequadamente depois, né? Perfeito, exatamente. Exatamente isso. E nesse ramo do digital, da tecnologia, da informação, como a gente recebe via Instagram, Facebook, é como você comentou, todo dia tem uma coisa nova e eu nem terminei de fazer, implementar de ontem, já quero Já implementar essa outra. de hoje. Então, esse é um perigo. Acontece que não tem volta, né? Esse é um outro problema, ou seja, talvez já comentei contigo em outro momento, anos 70 para 80 tinha uma velocidade, né? É. 80 para 90, 90 para 2000, assim por diante. A partir de agora né? Muito mais Outro rápido. dia eu fui dar uma palestra numa escola e aí o sujeito anterior, que lá do Ceará, que trabalhava com as questões didáticas e tal, falou, olha, o chat GPT e tal, aquela coisa toda, né? E porque é muito rápido e tal. E quando eu já fui na semana posterior, já os, sei lá, 7 chinesinhos de 17 anos tinham já colocado o DeepSeek já com muito mais barato, com maiores condições. Quer dizer, vai ser assim, Mas, assim, né? Então, nós vamos ter tempo nem de entender uma ferramenta dessas novas que já vai surgir mais 3. Bom, mas daí nós vamos entrar também dentro de uma leitura e que envolve outros elementos, que vai envolver cultura, geopolítica, política, né? Além da sociologia e antropologia. Mas, de qualquer maneira, nós temos que tomar cuidado para não nos perder nesse caldo que vem muito rápido, né? E nesse sentido, como é que tu pode orientar esse empreendedor que talvez esteja nesse momento? Porque acho que é natural no início, talvez, de cada negócio ter um momento de turbulência que tu não sabe se tu tá indo pelo caminho certo, se talvez não tá na hora de mudar, enquanto ainda há tempo, e como é que tu... o que que tu faz a partir daí? Então, nesse sentido, eu queria entender se teria algum tipo de orientação justamente para esse empreendedor que ele começou um negócio, mas ele talvez ainda não tenha uma clareza do que ele quer fazer, ele tá olhando para 10 opções diferentes e daí começa justamente essa questão emocional a pesar muito e essa ansiedade vir, ele não sabe exatamente para que caminho ir. Sim. Acho que às vezes não saber, se a gente souber interpretar isso bem, é bom. E daí eu não me jogo na primeira. A ideia de ganhar um pouco de tempo antes de tomar uma decisão me parece importante, né? Depois que eu tomar, eu banco ela e vambora, né? Mas é absolutamente necessário que
que se eu não tenho na minha bagagem, se eu não tenho no meu repertório ainda uma capacidade de lucidez suficiente para interpretar esse cenário, eu tenho que criar alguns critérios, né? Critérios de qualidade, principalmente parâmetro. Quem é que está fazendo isso hoje em dia? Aonde? Na minha região, na minha cidade, na minha região, no meu estado, no meu país, fora, né? Então, vão cair numa ideia sempre de que o sujeito bem informado, né? Leva vantagem. E a curiosidade é fundamental. E para mim ter curiosidade, eu preciso não saber primeiro. Se eu já me jogo meio de... sei tudo, bueno, E né? a gente enxerga Muita gente já bastante. perdeu muito que sabia muito, né? A gente já O enxerga tempo todo. bastante isso É. no dia a dia. O pessoal acha que, eu tenho uma noção disso, eu não preciso pesquisar mais a fundo, tá legal assim, e com isso eu resolvo, e às vezes perde grandes oportunidades, né? Claro. De explorar. E ao mesmo tempo alguém que está consolidado no mercado, e aí daqui a pouco entra uma outra modalidade que ele não manja nada, como ele deu certo, ele já quer, né? Quando vê, erra aqui, e esse aqui que tinha que ser cuidado, mais cuidado, sempre cuidado. Era só acreditar um pouquinho mais no processo. Grandes exemplos, a BlackBerry era líder de mercado há alguns anos atrás e hoje ninguém mais usa, só tem iPhone, né? Pararam no tempo. Deixaram de continuar curiosos e investir em buscar alguma coisa nova. Né, de alguma forma. Exatamente. E a própria... Bom, ali tem inúmeras empresas que Sim. acabaram fazendo Sim. esse tipo de movimento, né? Mas nesse sentido também, uma coisa que acho que muitas vezes acaba... Aí já puxando talvez mais para um aspecto de produtividade, que eu percebo até muitas vezes por mim no próprio negócio ali, que acaba afetando, tu sempre tá em movimento, mas tu nunca acha que é o suficiente. Às vezes tu fica se auto-sabotando ali, ou tu acha que sempre tem que trabalhar mais, tu acha que trabalhar às vezes, por mais que todos os empreendedores ali, eles tendem a trabalhar muito mais ali do que e além do horário comercial, só que parece que nunca é o suficiente. E parece que sempre tu pode fazer alguma coisa a mais ali, justamente talvez em paralelo a essa questão do excesso de informação. Parece que todo mundo que tu olha assim tá vivendo uma vida utópica que tá acontecendo, estão fazendo mais, aí sabe? nós vamos chegar num ponto de exaustão. Porque ainda me parece interessante entender o seguinte coisa. Trabalho, empreendimento, é um aspecto dos mais importantes da vida, mas não é a vida toda, né? Então, a vida de cada um, a história de cada um, construção dessa passagem de tempo, né? Desde a infância, adolescência, vida adulta, né? Ela é uma história muito particular, não é? Nós somos paralelismos aqui, cada um tem a sua vida e quando finda uma das nossas, finda o mundo pra gente, né? Então isso é um aspecto que me parece importante. A mim me toca, pelo menos. Tem gente que não, tem gente que acha que tem que tocar até arrebentar, né? Então tensiona, que nem tu ficar acelerando o motor, outro dia tu não tem motor, né? Mas tá. E isso acontece muito. À medida que o sujeito vai se dando conta de que eu posso trabalhar o suficiente, mas eu preciso saber o que tamanho eu quero ter, né? Para algumas pessoas faz muito sentido escalonar. Para outras, de outra forma, não, né? Então, cada um que escolheu o seu ramo, o seu negócio, é interessante, pelo menos, construir esta primeira ideia. Bom, até aqui eu vou com este fôlego, com esta forma, com um tempo para mim, que tenho família, por exemplo, também usufruir com os meus, aonde que eu pauso, aonde que eu respiro, aonde que eu oxigeno, né? E essa história de ficar sempre bombando, e aí tem opinião de tudo que é lado, tem mentoria de toda forma, tem, enfim, milhares de profissionais, quando eu vejo, eu estou respondendo a muita gente. E aí fica confuso, né? Então é isso, eu acho que cada um, né, tem que repensar talvez exatamente isso, né? Que tamanho eu quero ter, como a minha vida flui melhor, de preferência uma coisa que eu gosto de fazer, né? E ao mesmo tempo
sou capaz e tenho uma potência que eu posso, daí sim, a partir da minha potência, escalonar. Mas isso é um nível de consciência que é difícil de encontrar É, no acho que pessoal sim. ultimamente, né, Cláudio? Não sei como é que era antigamente, a gente é uma geração mais nova, É. mas o pessoal não percebe, às vezes, aonde que está e aonde que está indo. Não... É, porque assim, ó, porque, sabe, a gente acaba caindo num nicho, a gente acaba caindo numa comunidade. Então, pode ver, a gente, assim, o nosso território, casa, empresa, nananana, né? Pouca coisa, assim, o dia a dia, onde que a vida acontece. Então, a partir disso, a gente embarca em vários discursos. Nós somos formados de discurso, o discurso da ciência, o discurso do mestre, o acadêmico, o discurso religioso, o discurso do capital. Quer dizer, nós somos os outros que nos compõem, a gente vai se identificando, Uhum. né? Eu gosto, por exemplo, de que é preciso ampliar cada vez mais. Se a gente ficar só numa corrente, é que nem ter. Eu respeitar só meu grupo de WhatsApp, eu vou ficar meio roubado, né? Vou ficar meio roubado, porque que a vida é tão diversa, absurdamente diversa. Se eu não considerar isso, eu vou fechar com os meus, entendeu? Ué, a vida vai ficar daquele tamanho. E ao mesmo tempo eu vou perder a minha habilidade de achar que o outro também é legal, que o outro funciona, que é possível. Pô, tanto é que as culturas, bom, a gente atravessa o rio aqui a 40 quilômetros, os caras estão Com- cesteando lá, almoçam, tomam um É vinhote, outra frequência. outro tempo, almoço com calma, vai lá os brazuca lá e tá, e agora? Agora os caras foram embora dormir, cara. Vou fazer o quê? Bom, eu não sei, talvez tenha uma sorveteria Te aberta ali, né? vira. Te vira nos 30, né? É por aí. E me corrija se eu estiver errado, mas igual tu tava comentando ali, pelo que eu entendi, também acaba sendo natural ali do ser humano ele tender a querer pertencer a grupos, querer nichar em algum tipo de segmento. Mas acho que então o primeiro passo, para quem não sabe, muitas vezes o rumo que tá tomando e evitar que caia nesse tipo de funil de grupos ali que tu acaba ficando cego e só olhando para aquele caminho, é Sim. talvez parar um pouco e olhar para si mesmo e tentar entender quais são os seus gostos, quais são os seus Claro. valores e achar uma maneira de fato ali de se encontrar. Então, quando comecei falando era isso. Nós três aqui, no nosso paralelismo de vida, somos absolutamente singulares, né? Aquilo que me dá satisfação no dia a dia pode não dar para ti, e assim para o Eduardo, entende? E respeitar isso é fundamental. Então, assim, quais são os nossos papéis no dia a dia? Bom, eu sou pai, eu sou ainda filho de um homem de 92 anos, né? Tenho minha esposa, tenho meus filhos, tenho meus amigos, tudo são papéis que a gente vai articulando. O psicólogo, sou músico também, então são papéis que eu vou. Isso oxigena, porque eu me coloco no lugar do outro com maior facilidade. E não só me coloco, como respeito mais a diversidade. Porque tem a ver com a natureza, caramba. Né? Tem bichinho que voa, outro mergulha, sobe em árvore, o outro rasteja. Não posso exigir de quem rasteja algo que não vai rolar. Te diz assim, e essa pedra, então, essa pedra é pedra. Mas dá para tirar leite? Experimento. Acho que não, mas né, não vai rolar. Né? E aos poucos a gente voltar para essa ideia mais natural possível de respeitar o nosso fluxo, assim como a gente tem biorritmos diferentes, nossa química é diferente, aonde a gente mora, nosso lugar, nossa cultura, nosso grupo, onde a gente pertence também tem um fluxo. E se eu conseguir ampliar isso e dizer assim, tem outros grupos também que volta e meia eu posso, né, só para ver qual é, né? Já é uma experiência, né? Como base desta sustentação oral do Cláudio aqui, dá para então nós tirar aquela ideia de que a gente é a média das pessoas com quem a gente convive. Tá Olha, relativamente certa essa eu afirmação, acho que então. sim, eu acho que sim, né? E também a gente não tem tempo para tudo, né? Nós vamos ter que criar alguma prioridade na vida, né? Mas o que é a vida? A vida é a gente lidar com a nossa psique, né? Com a nossa alma, né? Nossa psique. Quando Freud traduziu do grego para o alemão, psique deu alma, não tem a ver com o discurso religioso em si, Sim. mas com ânima, né? Buscar a vida, se virar, tocar em frente. Então, e o corpo?
né? Então, o corpo é alimentação, o corpo é movimento, né? E, inclusive, as nossas ansiedades, nossas angústias se manifestam no corpo. Tem neguinho que vai ter asma, outro vai ter piriri quando fica nervoso, tem que ir pro banheiro correndo, né? O outro perde cabelo, outro tem fungo, até chegar nos infartos, que infelizmente está atingindo pessoas muito jovens, né, atualmente, e no AVC, né? Então, temos que ir com calma. Essas leituras nós temos que fazer, quando falou dos sinais e tal, a gente pode chegar daqui a pouco ali, né? É de que eu preciso equilibrar, né, a minha relação com o outro, aonde vai estar o trabalho, né, e a minha relação com o meu tempo, né. Porque o tempo também talvez seja o maior ativo que a gente tenha. Uhum. E eu lembro que tu comentou recém ali também em relação da nós estávamos falando da questão da exaustão e até mesmo hoje em dia um tema que ele tá muito em alta dentro do empreendedorismo, que está afetando muitos empresários, é justamente essa questão do burnout. E Certo. uma questão que justamente eu queria entender da tua parte é como o empreendedor ele pode identificar os sinais que estão levando ele a esse limite, a esse esgotamento, e o que ele pode buscar fazer a partir disso. Certo. Então, esses sinais eles vão acontecendo, a questão é se eu tenho capacidade para me dar conta a tempo de não entrar em Trazer burnout, para o nível né. da consciência, né, esse É, bem, porque nós vamos ter 2 coisas envolvidas, que é a vida particular e a vida profissional, né. Em algum momento elas se confundem, ninguém consegue: "Ah, agora deixei meu saco de osso em casa e vou para cá", não Uhum. é assim, né. E aí, conforme a circunstância, se a minha empresa está num bom momento, se a minha empresa não está num bom momento, né, se eu vou, apostar uma nova fase, quer dizer, tudo isso vai determinando o trabalho. Eh Aí é o seguinte, dormir mal ou ter insônia é um sinal, né. Tu, eh, a relação com o corpo, né, alimentação, enfim, exercício, tudo isso, se tu não tiver quando se tem uma atividade tão regrada, tão pressionada, é fundamental que o corpo se exercite, senão como válvula de escape, isso qualquer um vai dizer, a gente sabe, não precisa, né, nenhum especialista para sacar isso. E aí, cara, as relações, né, eu começo a estourar, eu começo a ser mal educado, não precisa, eu começo, ter uma reação além da conta, era uma mosquinha, era só pegar um matador de mosca, uma raquetinha e matar, peguei um bazucão, matei a mosca e todo mundo que estava em volta, né. Sim. O nível de irritação, né, eu passo a me isolar, quer dizer, eu passo a falar se mesmar mais e tal. Tem várias formas, né. E daqui a pouco, eu já chego em casa cansado e acordo cansado, porque eu não meu sono não é reparador, né, ou é um sono que eu preciso talvez induzi-lo a partir de uma química e para acordar de outra química, quer dizer, deu, né. Tudo errado. extremamente errado, né. Deu, Não. né. Então assim, poxa, né, alguém vai te falar, mas não vai adiantar. Sim. O cara quando entra numas ou quando tem um grande problema, não é simples desligar, né, mas daí procura ajuda. Tem que ter a humildade, procurar ajuda profissional, né. O que não tem é onde tu consiga trazer aspectos mais delicados da tua vida, mais sutis, que tu precisa de uma escuta acolhedora, uma escuta que tenha técnica, que saiba pontuar a partir dali, não assim: "Ah, faça isso, faça aquilo", e sim: "Presta atenção, tu tá me dizendo que determinado questão tá indo para este lugar e bueno, não sei se interessa isso", né. Mas é isso, tá, que a gente consiga, se não consegue sozinho, pedir ajuda. Muito bem. Vamos falar? Hã. Não, e até uma questão que é interessante e que tu comentou ali, então, faz sentido essa linha que todo mundo fala, no sentido, tá, tem que cuidar do teu sono, tu tem que cuidar
da tua mente e cuidar do teu corpo e você tratando de exercício físico. Faz total sentido. Claro que muitas vezes não dá para equilibrar tudo da melhor forma possível, mas fazendo o mínimo, o básico, o feijão com arroz já é mais que o E tem suficiente, né? o outro que talvez seja muito, muito legal, que é o lúdico, né? Uhum. Que era a coisa mais séria que tu tinha na infância, brincar. E aí cada um tem seus brinquedinhos, né? Então cada um elege, lembrar dessas coisas, sabe? Eu posso ir para um teatro, minha cidade oferece isso. Pô, tem o Sesc ali, ok. Né? Dar uma banda de bike, né? Namorar, né? Pescar, interagir com outros grupos, não os mesmos e sempre. Tem amigos diversos, assim, tem uns louquinhos por perto, é muito legal, né? De vez em quando um vinhotezinho na recreação, com água acompanhando, né? Sabe? Vai dançar, vai ver um show bacana, quer dizer, tudo isso oxigena, né, de alguma maneira. Mas a gente vai abrindo mão, né? Eu fico só naquele looping ali, mais do mesmo sempre agora, mais do mesmo sempre agora. Um Segue o baile, cara. Segunda-feira os problemas continuam aí, não precisa ser sábado e domingo pra resolver, né? Não, e sabe, a gente vive em comunidade, a gente inclusive pode ficar sozinho e deve, desde que entenda que tem algumas possibilidades que enriquecem a gente a partir de estar sozinho também, né? Que é uma boa leitura, né? Um bom filme, né? Uma troca com alguém que a gente considera possível trocar e tal. É isso, né? Há uma simplicidade, mas é meio sofisticado esse troço aí. Não, é complexo, não. Falar de pessoa não é fácil, não. Igual a gente tava falando antes, né? Trazer isso daí pro nível de consciência, pra talvez a grande maioria das pessoas, acaba sendo muito mais difícil. Perfeito. E nesse sentido, até que tu comentou de tá entendendo quais que são esses sinais ali, indo buscar ajuda. Por que tu acredita que ainda assim, hoje em dia, existe muito essa resistência de ir buscar essa ajuda profissional? Então, infelizmente, a gente é fundado em crenças, tá? Hum, E acho que, por exemplo, as religiões que têm um aspecto de amparar também e tal, elas tomaram um caminho bastante exacerbado já. Para mim tem um excesso nesse negócio, né? Eu acho que a, a- as artes fazem o mesmo papel com menos dogma, por exemplo, sim. né? Porque acaba que todos esses discursos ficam muito engessados e acabam também sendo isolacionistas, não é? A minha presta, a tua não presta. A minha é assim, a Hum. tua é assada. E não sei. O que era para ser algo mais, sabe, espiritual, acaba dogmático, né? Ou seja, eu tenho que seguir por aqui, eu vou fechando, moralmente fechando, e quando vê, minha vida fica muito obtusa, né? Então, assim, é fundamental que a gente consiga, aos poucos, ir retomando a confiança em si mesmo, né? Eu preciso, a partir do quem eu sou, de onde eu vim, desses ambientes todos que eu pertenci e pertenço, me autorizar a dizer, cara, mas tem coisas que eu divirjo. E não tá tudo bem. A coisa mais legal é que a gente possa aqui, os três, pensar, daqui a pouco, puxar um assunto mais delicado e a gente divergir. E não ser inimigo. Porque assim toda o crescimento da filosofia se deu. O outro negava o outro e por premissas Ninguém e era o tudo dono da mais. razão, né? E quando vê aquilo andava para um lugar, né, de iluminismo mesmo, né? Se iluminava e tal, né? E a própria, acho que, democracia surgiu disso também. Claro, Dessa né? diferença de ideias ali, Do debate, né? a partir Né? disso. E é fundamental a gente retomar essa ideia, porque assim, vira violência. A gente sabe que historicamente também que todas essas crenças já deram em violência, né? E que ainda Sim. dentro dessas instituições, volta e meia, né, emerge coisas bem complexas, bem complicadas. Mas é que nem tu tá em casa, tu vai ficar peleando com a patroa o tempo todo, vai querer se jogar coisa, e quando vê, violência. Não é bom violência. Nunca foi. Mas nós, seres humanos, nós somos agressivos por natureza. Naturalmente. É. Essa agressividade é para empreender. Essa agressividade eu tenho que ter para realmente
Ficar vivão da Silva. Enfrentar o... Saber direcionar ela. Mas direcionar ela adequadamente e não, sabe, virar uma loucura, porque todo mundo perde, né? Pra começar, a verdade começa a dançar, vira uma mentiraiada só, né? Pra mim bancar o meu discurso, eu aplico os DTFON ali, que eu vou te contar uma coisa. Cai quem quer, mas tá feio o troço. Isso aí. Eu acho como uma questão que é interessante a gente entender também quais que são as principais dificuldades e dores ali dos empreendedores que eles te trazem até a clínica, até o consultório. E o que tu pode talvez dar nesses tipos de situações que tu encontra como algo meio padrão entre quem empreende, quais que são as dicas talvez que tu pode passar para nossa audiência? Certo. É muito particular, tá? E Somos singulares, né? Isso diz tudo, né? Uhum. Então, o sujeito, quando chega na clínica, ele não vai trazer só o empreendimento, né? Ele vai, entre outras coisas, ele vai trazer o empreendimento. Porque são, principalmente assim, empreendimento e o amor romântico, por exemplo, né? O empreendimento são duas coisas que são duas veias, duas artérias importantíssimas da vida, né? Que a gente circula muito em torno delas, é onde a gente mais tem rupturas, onde mais a gente acerta e erra e se atrapalha e tal, né? Então, a ideia é que quando esse sujeito chega na clínica, ele vem nessa mistura mesmo, tá? Não vem apenas por um motivo. Ele pode começar a fala dele, o motivo que me trouxe aqui, né? Mas daí, daqui a pouco, pluc, né? Vai criando vínculo, vai criando uma ideia desta relação muito importante, porque é uma relação que se trata a partir de sigilo absoluto, de um lado, e do não julgamento do outro. Ele vai, aos poucos, sentindo a vontade para trazer todos os aspectos, que daí é a vida toda. Como eu te falei, o trabalho é só um aspecto, o aspecto dos mais importantes, de novo, né? Mas é um dos aspectos. Que depois, primeiro, eu tenho um empreendedor que vai chegar a aposentar depois, né? E te garanto que todos nós, e a gente se inclui também, eu me incluo também, em alguma fase, em qualquer momento, a gente tem uma insegurança. Por isso que fazer terapia pode ser um ato mais contínuo, como, né, personal trainer, né? O Personal exercício hard, mental. né? Porque é assim que é, né? É uma forma até mesmo de sair daquele pensamento contínuo, né? Pra tu ter outras perspectivas e avaliar talvez de outros ângulos o momento da tua vida. Ter uma pessoa ali sem nenhum preconceito te julgando e te ajudando a enxergar aquilo que tu não via sozinho e trazendo os níveis de consciência, né? Fora o julgamento, que não é. Sim, exatamente. Exato. Isso, né? Tá à tua disposição, né? Para entender essas fragilidades todas e saber que a vida, como ela é, na sua radicalidade, a pedreira está garantida. Né? Então, essas satisfações, essa coisa de querer alguma coisa, de ser agressivo em dado momento que é fundamental, de construir, de empreender, de negociar, né? Dá para ser algo que realmente a gente consiga fluir da melhor maneira possível. E saber que, em algumas circunstâncias, não vai dar brecha. E a gente tem que saber sair. Perfeito, Cláudio. Acho Tá que foi bom? muito engrandecedora essa nossa conversa de hoje. Tá E bem. antes da gente encerrar, eu só queria que tu deixasse uma mensagem final para nossa audiência. Pode olhar para aquela câmera Para lá. aquela câmera lá. Isso. E Nossa, pode olha também que falar tuas redes compromisso. sociais, onde é que o pessoal te encontra. Como é que é? Desculpa. Pode falar tuas redes sociais, né? Como o pessoal teus te encontra no contatos. digital. Tá bem. Eu tô volta e meia no Instagram ali com o claudiojoner.psi ali e tal, né? E ali eu acho que dá para manter um contato. Quero dizer que, primeiro agradecer, né? Muito obrigado, assim, a gente trocar essas ideias, a gente investindo nosso tempo nesse tipo de coisa, nesse tipo de troca, né? Sempre é interessante. E dizer que o empreendedor que tenha calma,
né? Que parta sempre de um não saber para ser curioso, para construir, sabe, a fundação muito legal e que consiga, a partir da fundação, seus colaboradores, seus funcionários, seus trabalhadores, com à disposição depois, as suas ideias, seus serviços, seus produtos, todo mundo acabe, a partir de uma boa comunicação, né, acabe entendendo esta lógica que está sendo proposta como serviço, como produto, para que as coisas vão para o devido lugar, com a devida sapiência, né? Não abrindo mão de buscar, de entender os novos momentos, as novas circunstâncias, os novos conhecimentos, mas também não se jogando de primeira, né? Tá? A vida requer um certo cuidado e também um certo autocuidado, tá bom? Obrigado de novo pela atenção e foi um prazer dividir essa noite com vocês. Perfeito, Cláudio. E vocês podem me encontrar no Instagram, @Thiago_Riffel com 2 Fs. Não se esqueçam também de seguir o nosso perfil no Instagram do podcast, que é @Confraria de Garagem. É isso aí, produção? Isso aí. Tá valendo. E também se inscrever aqui no canal. Eduardo, fala onde é que o pessoal aí pode te encontrar também e pode encerrar o episódio de hoje. Muito bem, então, pessoal. Cláudio, muito feliz de ter aqui. As nossas conversas sempre são enriquecedoras. E vocês me encontram no @AmesEduardo, me encontram aqui no Confraria de Garagem, cada semana, cada poucos dias, com um convidado diferente para a gente discutir esse nosso mundo empreendedor e todas essas dinâmicas que a gente precisa enfrentar no nosso dia a dia. Então, uma boa noite e até o próximo.